Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará, ele vos ensinará tudo. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala daquilo que o Espírito Santo vai fazer. Ele nos ensinará e nos recordará. A presença do Espírito Santo em nós tem essas duas finalidades e ainda uma terceira finalidade que nós vamos ouvir ao longo dos evangelhos dessa semana. Mas por hoje então nós vamos ficar com esse versículo para entender o Espírito Santo. Jesus chama o Espírito Santo de defensor. Portanto, ele nos defende do mal, nos defende dos perigos, nos defende das tentações e do tentador, nos defende de nós mesmos, porque nós também somos um perigo quando ficamos muito soltos, entregue a nós mesmos e às nossas ideias, né? O Espírito Santo nos defende da mentira e nos defende e defende dentro de nós a presença do Pai e do Filho, Jesus, estando Ele também em nós. Portanto, o Evangelho de hoje nos fala que nós somos casa, somos habitação da Santíssima Trindade. Por isso nós ouvimos ali no início do Evangelho, então, João 14, 21, Jesus dizendo: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse é que me ama. Portanto, a maior expressão de amor a Jesus é a obediência, a observância. Tem um livro muito famoso, que quem não leu deveria ler, porque ele realmente é muito bom, que se chama As 5 Linguagens do Amor. E depois que esse livro fez muito sucesso, o autor resolveu continuar vendendo o livro, né? E dizer mais do mesmo, enfim, em outros livros. Então, as 5 linguagens do amor para os casais, as 5 linguagens do amor para educar a criança, as 5 linguagens... Mas o livro principal se chama esse mesmo, As 5 Linguagens do Amor. Um livro muito famoso. Se você não leu, leia. Eu sei que alguns já leram, tanto também quem nos acompanha em casa, sei que muita gente deve ter lido. Nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, o autor, que é um conselheiro de casais, escreveu o livro a partir de uma intuição que Deus deu a ele, né? Que era ver o casal se separando, o casal brigando, o casal tendo muitas dificuldades, mas perceber que o homem ama a mulher e a mulher ama o homem, mas a coisa não funciona apesar de se amarem. E aí então ele teve essa intuição, né? Essa inspiração de Deus, esse insight, de que o ser humano entende que é amado e expressa o amor de 5 maneiras principais, que ele chama de linguagens, né? E que todo mundo tem uma linguagem principal. E é aí que às vezes, por exemplo, no caso, né, do que ele coloca lá, que um casamento às vezes não vai bem apesar de haver amor. Porque a forma como eu me sinto amado, ou acredito que você vai se sentir amado, não necessariamente é a forma como você se sente amado, apesar de eu te amar. Então ele usa até o exemplo dos idiomas. É como alguém que fala português conversando com alguém que fala chinês. Apesar de haver muita boa vontade, não vai haver entendimento. Muito bem, mas nas tais 5 linguagens do amor, ele não coloca uma, né? Que se chama, a partir dos meus mandamentos, né? É esse que me ama. Fora disso, é lero-lero, é blá 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 e é conversa. Como é que se expressa? Qual que é a concretude do amor a Deus? A observância da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. E aí, essa observância, esse obedecer Jesus, não fica sem fruto, não fica sem pagamento. O que diz ainda o versículo 21? Ora, quem me ama será amado pelo meu Pai, eu o amarei e vou me manifestar a ele. Então, primeiro benefício de obedecer Jesus, ser amado por Deus Pai e amado pelo próprio Jesus. E aí vai acontecer uma coisa, Jesus disse, e daí então eu vou me manifestar a essa pessoa, eu vou me revelar dentro dela, eu vou me tornar visível para ela. Jesus cresce dentro de nós, Jesus se manifesta a nós. É como que tirar o véu, é como que tirar o pano, é como que revelar a foto, né? E aí então, diante dessa palavra, Judas, não o Iscariotes, o Judas Tadeu, padroeiro da capela nossa, diz para Jesus: Senhor, como se explica que o Senhor vai se manifestar a nós, mas não vai se manifestar para o mundo inteiro? E essa pergunta de Judas Tadeu é uma pergunta que a gente já fez várias vezes na vida, talvez
não desse jeitinho, mas quem de nós nunca se perguntou assim, ou nunca ouviu de alguém a seguinte pergunta: por que que Deus não arrebenta logo com tudo? Por que que Deus não vem de um jeito assim muito poderoso, muito portentoso? Por que que Deus não aparece lá no quarto dele à noite? Não é assim? Padre, eu acho que se Deus fizesse uns milagres hoje em dia, eu acho que se acontecesse umas coisas bem malucas assim, bem fora do padrão assim, eu acho que as pessoas daí, o povo ia se converter. Não ia. A pergunta de Judas, ela é muito legítima. É uma pergunta que às vezes a gente se faz, mas ela é uma pergunta muito inocente. Ela é uma pergunta muito infantilzinha. Quer dizer, ela é quase que um desejo, né? Se ele está perguntando é porque ele está querendo. É quase que um desejo muito infantil. A gente acredita que algo poderoso tem o poder de converter. Não, meu irmão, algo muito tem o poder de te acordar agora, igual eu fiz, mas converter não converte. Te ajuda a acordar na missa, mas converter não converte. Queridos, quantas pessoas viram aquilo que você queria ver e não viu? Quantas pessoas experimentaram uma sensação que talvez você nunca experimentou? O jogo ia morrer. Chamaram o VAR. O juiz foi lá rever o lance, né? Não sei se São José chamou o VAR, Nossa Senhora Aparecida chamou o VAR. Aí cada um rezou para alguma coisa, foi ou não foi? Rezou e falou: não, agora vai. E aí tá bom, São José, o glorioso, conseguiu lá chamar o VAR e rever o lance. E rever o lance, né? E não morreu. Cadê? Onde é que está? Que fruto teve? E aí não adianta você dizer: mas eu rezei tanto para você, filho, eu rezei tanto para você, amor, eu rezei tanto para você, meu amigo, e olha, nem tinha vaga. Mas aí o médico foi, olha só a história, o médico foi parar naquele hospital, naquela UTI, no ápice da pandemia, que não tinha médico naquele hospital, naquele lugar, ninguém queria encarar de entubar a pessoa. Eis que me chega um médico lá, porque o médico confundiu o hospital da escala e foi para o hospital errado, e chegou lá, entubou o sujeito que saiu. Cadê o sujeito? Faz sentido a pergunta de Judas. Nós também fazemos essa pergunta. Por que que Deus não se impõe? Por que que Deus não... Mas ao mesmo tempo que faz sentido, meus irmãos, a partir da experiência de vida que a gente tem com os outros e conosco mesmo. Porque se for ver, filho, já era para você e eu ser bem mais santo do que nós somos. Também, não vamos ficar falando mal só dos outros, não. Dá na sua cara aí também, fala: acorda, que você também não presta. Isso. Então, ao mesmo tempo que faz sentido, mas se a gente olhar para a nossa experiência de vida com os outros e conosco mesmo, a gente percebe que essa pergunta ela é infantil. Ela é uma expectativa errada. Esse não é o caminho, Judas, porque você já viu Jesus se manifestando para tantas pessoas, para você mesmo. E não é assim que Deus vence e convence o ser humano. Ou, se a gente preferir, para Deus vencer e convencer o ser humano tem que consentir. Consentimento. Claro que as obras de Deus, as coincidências de Deus, a providência de Deus e os milagres de Deus mexem nos nossos desejos, tocam no nosso bom senso. Mas, meu irmão, a gente precisa consentir. E esse é o grande mistério da humanidade, esse é o grande mistério da vida. É possível escolher ser ignorante, teimoso, apegado. É possível, diante dos grandes momentos da vida que nos revelam o quanto somos frágeis e criatura, o quanto existe um Deus e que além e junto com o ser Deus, Ele também é juízo, um dia nós vamos se acertar com Ele. É possível, diante desses fatos que ficam muitas vezes manifestos e evidentes, seja através de uma cura, de um milagre, de um testemunho, de um livramento, seja lá do que for, é possível diante disso tudo dizer: mas eu não gosto do padre. Mas eu estou com sono. Ih, rapaz. Não, porque almoço lá em casa é 12:00 certinho. Porque, eu não fico sem cerveja. É possível, diante de tudo isso, escolher a cerveja.
Lembra daquele quadro, não sei se era do Silvio Santos, quem que era aquilo lá, não sei, Celso Portiolli, não sei, que você colocava a pessoa dentro de uma caixa de vidro e colocava um monte de barulho na cabeça do sujeito, né? E aí lá fora o cara fala assim: você troca, né? Você troca 20 mil reais por uma barra de chocolate? E a pessoa: troco. Não dava um desespero na gente ver aquilo? Não dava uma angústia? Aí, de vez em quando, a pessoa acertava, fazia uma troca boa, né? Você troca uma chave por um carro novo, e a pessoa não sabia nada, troca. Aí você fala: para por aí. E aí a pessoa ia fazendo aquelas maluquices, não é? Veja, meu irmão, a vida é assim também. Tem gente que parece que está dentro dessa caixa de vidro e na orelha dele só tem as coisas do mundo. E aí, diante da pergunta: você troca a eternidade, você troca o céu, você troca a Eucaristia, você troca a amizade com Deus por uma fumadinha, por uma namoradinha, por uma vingançazinha? Você troca Deus, você troca ser servo de Deus, amigo de Deus, ser um homem de fé, um pai de família exemplar. Você troca tudo isso para ficar alimentado por uma magoazinha que você tem da tua sogra, da tua cunhada? E o sujeito: eu troco. Eu troco. E é por isso, meus irmãos, que a gente precisa limpar os nossos ouvidos, limpar a nossa inteligência, purificar a nossa inteligência, a nossa memória, porque parece que muitas pessoas estão dentro daquela caixa lá, fazendo as trocas mais absurdas do mundo, e sim, elas fazem. Nós ouvimos aqui a primeira leitura, né? Olha que interessante essa primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 5 ao 18, essa aventura de Paulo aqui, né? Paulo e Barnabé, quando eles foram perseguidos em Icônio, deixaram ali uma pequena comunidade, mas pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé deram linha na pipa, saíram fugidos de Icônio e foram para Listra e Derbe. E por que lá em Icônio, Paulo e Barnabé estavam para ser apedrejados por vários líderes e poderosos de Icônio? Porque Paulo e Barnabé estavam mexendo com a mulher dos outros lá? Porque Paulo e Barnabé estavam causando confusão? Não. Em Icônio, Paulo e Barnabé só fez o bem, curou um tanto de gente, desencapetou um tanto de outros, fizeram uns negócios legais lá. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé manifestaram Deus de um jeito muito poderoso. E diante disso, muitos em Icônio escolheram pegar uma pedra e tacar na cabeça do Paulo. Olha só. Então eles resolvem ir embora, vão parar em Listra e Derbe, né? Cidades da Lacaônia, seus arredores, enfim. Aí eles chegam em Listra. Olha que interessante. Havia ali um homem paralítico das pernas, coxo de nascença. Nunca foi capaz de andar esse homem, nasceu assim. Versículo 9, ele escutava a pregação, o discurso de Paulo. E este Paulo, fixando nesse homem o olhar, e notando que ele tinha fé para ser curado. Olha que interessante, Paulo olhou para o homem e viu como o homem olhava para ele, viu como o homem, a postura do homem ouvindo Paulo, e Paulo sentiu e percebeu que esse homem tinha fé para ser curado. A fé, às vezes, a gente nota nas pessoas, né? A gente nota nas pessoas a fé, o interesse, a proximidade. E Paulo então vai dizer para o homem: levanta-te direito, retinho aí, sobre os teus pés. O homem deu um salto, começou a andar. E aí, olha só que maluquice vai acontecer. O povo vendo isso, que Paulo colocou um paralítico, um coxo, um aleijado em pé. E Paulo estava anunciando Jesus Cristo, a salvação e tudo mais. O povo então quer repetir com Paulo, presta atenção no que o padre vai explicar para você, que isso aqui é fundamental na vida. O povo quer repetir com Paulo as suas antigas crenças e os seus antigos costumes. O que diz a palavra? Versículo 11. Vendo o que Paulo acabou de fazer, a multidão exclamou no dialeto deles lá, o licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Na hora, Paulo e Barnabé não entenderam o que eles estavam falando e gritando. E aí começaram a chamar Barnabé de Júpiter, Paulo de Mercúrio, que eram os deuses deles, povos que adoravam as estrelas, as constelações, igual você.
Que se eu for no seu Instagram, está escrito lá, fulano, não sei o que, pisciana. Você já até perguntei para uma pessoa, falei, fulano é pisciana, o que é? Ela trabalha com piscina? Falei, não, padre, é signo. Falei, tomara que o ascendente escorpião morda e morra. Não é possível ser burro desse jeito. Deus o livre e guarde. É pisciana, é sagitário. Jesus, dá-me paciência, Senhor. Então começaram a chamar Paulo e Barnabé com esses nomes. O Mercúrio, eram os deuses deles. Tá, versículo 12. Os sacerdotes de Júpiter, olha só, tinha até sacerdote para isso, cujo templo ficava de frente à cidade, levaram à porta da cidade, escuta essa, touros, ornados de grinaldas. Esse touro é vaca. Jesus, pensa a cena, gente. Um touro todo na grinalda. Nossa, esse touro é vaca, ó. E queriam com a multidão oferecer sacrifícios para o Paulo e para o Barnabé. Não sei se eles iam sacrificar o boi. Ao saberem disso, versículo 14, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes, que era um jeito hebraico, judaico de então, de falar, pelo amor de Deus, chega, para, eu não aceito, vai para longe de mim com isso, rasgar as vestes. Ele rasgava mesmo a roupa. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando, homens, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando justamente, suas criaturas, que vocês têm que deixar esses ídolos inúteis de vocês e vos converterem ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe. Estamos aqui dizendo justamente, versículo 16, nas gerações passadas, Deus teve paciência e permitiu que todas as nações seguissem o seu próprio caminho e buscassem a Deus do seu jeito. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, através dos seus benefícios, mandando do céu chuvas, as colheitas, dando alimento, alegrando os vossos corações. E aí Paulo vai dizer, e a leitura diz, versículo 18, e assim falando, com muito custo, devia ser sem custo, né? Ele acabou de fazer um milagre, percebe como não é assim? E com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de oferecer a ele, Paulo e Barnabé, o touro com grinalda. Mas o que o padre quer dizer aqui para a gente entender, meus irmãos? Deus, na sua infinita misericórdia, através de Paulo e Barnabé, lá em Licaônia, não é isso? Faz um milagre, em Listra, faz um milagre, faz uma cura. Para pessoas que ainda são pagãs, para pessoas que ainda não têm a fé direito ali, uma fé tal, Deus faz. O que as pessoas que viram esse milagre, foram tocadas por esse milagre, o que elas fazem? Elas querem continuar vivendo do mesmo jeito, crendo do mesmo jeito. E a muito custo Paulo conseguiu que eles, após o milagre, não repetissem a vida e a crença velha. Então, esse evangelho aqui, essa primeira leitura aqui, entre tantas coisas, mas só para reforçar o argumento da homilia do evangelho, está aqui também para nos dizer isso. Um milagre devia dar mais fruto. Infelizmente, às vezes, ou muitas vezes, dá pouco fruto, fruto nenhum ou meio fruto. Por quê? Porque nós precisamos consentir com uma vida nova, e sim, é possível depois de tudo escolher a cerveja, possível depois de tudo escolher a mágoa, é possível depois de tudo escolher o travesseiro, possível depois de tudo escolher ir pescar, como esse povo aqui de Listra, e Paulo ficou bravo. Mas minha gente, não é justamente o contrário disso que eu estou ensinando, não é justamente o contrário disso que eu estou falando, e não é justamente o Deus que fala tudo o contrário disso, que fez o que vocês nunca tiveram. Como é que vocês querem continuar do mesmo jeito? Mas por quê? Para eles lá em Listra, quando diz aqui que eles tinham até sacerdotes, eles estavam com a cabeça formatada desse jeito, e mudar a cabeça, meu irmão, leva tempo, mas Deus não arrebenta a cabeça de ninguém. É preciso consentir e deixar de ser maluco, deixar de ser doido.
deixar de ser apegado. Mas se nós não oramos, queridos, se nós não invocamos o Espírito Santo todos os dias, se nós não obedecemos a Deus e não fazemos a experiência de obedecer, de se acostumar a obedecer e ver o quanto é bom obedecer, a gente nunca cresce na fé. E se a gente não purifica a nossa inteligência diante do milagre, eu estou diante do milagre, mas a minha mente raciocina a partir do touro cheio de grinalda. É por isso que tem pessoas que viveram o milagre, viveram graças, porque Deus é poderoso e misericordioso. E sim, naquilo ali Deus também acreditou, ou também apostou, agora vai, né? E não foi. Por quê? E por que que muita gente que viveu um agora vai, deixou de ir depois de um tempo? Aqui ó, bate nessa coisa dura ou oca que você tem em cima do pescoço, chama cabeça. É aqui ó, é aqui. Vem na missa, se arrupia, como diz o outro, se arrupia inteiro. Tudo foi para ele, tocou, aqueceu. E o médico que disse, olha, não quero te desanimar não, mas já vem preparado, que isso aí é câncer maligno em 99% dos casos. Agora vai lá, pega o exame. E no mesmo lugar que tinha o câncer maligno, sentiu uns arrepios, uns calor, na hora que recebeu a comunhão, não sei o que, e enfim, e aí o caroção virou um carocinho. O médico falou, acho que nem vamos fazer quimioterapia não, só vamos, tira aqui, dá 5 pontos. Que lindo, né, gente? Que maravilhoso. Só que na cabeça dele ou dela, o que formata a cabeça dele, o que dita as regras dele aqui dentro é o quê? E é aqui que está, ó. Qual foi o trabalho de Paulo lá em Listra? Desprogramar uma cabeça totalmente equivocada e ir colocando novas verdades. Esse é o trabalho, esse é o esforço de cada um de nós conosco mesmo. Esse é o trabalho de Deus com o ser humano. Porque senão você está diante do milagre, mas o que dita a tua cabeça é o seu orgulho, é a sua preguiça, são as meias verdades a respeito de Deus. Aí vive um milagre, vive um livramento extraordinário. Aí você fala assim, tá falando, que benção, glória a Deus. Então, vai ter curso de noivos agora, ó. Quinta-feira tem inscrição, curso de noivo, curso para quem mora junto, test drive, né? Vai lá, acertar conta com Deus, filho. Faz a inscrição lá. Ele viveu o milagre, mas na cabeça dele o que que conta? A vaidade, o orgulho. Eu não tenho dinheiro para fazer festa, quando eu puder pagar uma festa eu caso. Aí todo mundo, padre, é que é o sonho dele, é o sonho dela. Mentira, nem sonho é nada não. Se fosse sonho, estava guardando dinheiro e já tinha esse dinheiro. É sonho nada, isso aí é conversa de quem é vaidoso, orgulhoso e sente vergonha de não poder mostrar para a cunhada que é rico. Bate na isso que está em cima da tua cabeça, em cima do pescoço aí. Fala, Jesus, muda é aqui, Jesus. Muda é aqui, misericórdia, miseriqueima, miséria hoje. Muda aqui, ó, é aqui. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ouvir e compreender a palavra de Deus para a gente entender a vida a partir de Deus e entender, inclusive, os próprios milagres a partir de Deus. Senão é inútil. Senão depois da manifestação de Deus, você troca tudo isso pelas tuas picuinhas? Troco. É aqui, ó. Vamos voltar para o Evangelho. Senhor, por que o Senhor não se manifesta a todo mundo? Bom! Porque não resolve, Judas. Por isso que não, filho. Versículo 23. Aí então Jesus vai dizer como é que ele se manifesta. Como é que ele se torna muito concreto, real, saboroso, desejável. Como é que ele fica tão presente em nós que até quando a gente pisa na bola com ele, machuca por dentro, você levanta e volta atrás de novo. Versículo 23, Judas, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai também o amará, e nós, o Pai e eu, faremos nele a nossa morada. E nós nos tornamos morada de Deus, e a gente simplesmente percebe, sabe, que Deus mora em nós. Nem sempre você sente isso, porque isso não é o mais importante. A fé ela não sente, ela sabe. Mas, às vezes, inclusive, a gente também sente que somos habitados por algo que não somos nós, que é Deus.
O Pai e eu vamos morar nele. E o Pai vai enviar o defensor, o Espírito Santo, que morará em vós. Então nós somos a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, meu querido, minha querida, presta atenção. Pode ser que às vezes você não sinta Deus de modo positivo, mas às vezes a gente sente Deus pela via negativa, que é um negócio chamado culpa, remorso, peso de consciência. E ainda que as palavras aqui não estejam sendo usadas na exatidão de cada termo, mas é para você entender. Vamos misturar essas três palavras num sentimento só. Culpa, remorso, peso de consciência. Vamos traduzir tudo isso aqui nisso aqui, ó. Aquela coisa ruim por dentro. Você peca. Você comete um erro. Aí fica uma coisa ruim por dentro. Não fica? Uma coisa meio amarga. Fica aquele, caramba, falei demais. Eu explodi. Caramba. Oi, caramba. Você chega em casa e fala, mas não precisava ter falado para o fulano que eu não podia. Eu podia. Caramba. Fala comigo. Faz assim. Vai. Caramba. Bate na tua perna e fala, eita lasqueira. Ei, Jesus, faz. Ei, Jesus. Quem é homem, pega aqui assim no queixo. Ei, rapaz do céu. Faz assim comigo. Jesus, misericórdia de mim. Senhor, te contar, viu? Te contar. Sabe o que é isso? É Deus, é a Santíssima Trindade dentro de você, dentro de mim. A gente machucou o Deus que está dentro de nós. Aí a gente sente aquela coisa, essa coisa que você está sentindo aí dentro de você, que às vezes a gente sente dentro de nós, sabe o que é? É Deus, é o Espírito, é o Espírito Santo, é esse lugar dentro da alma humana, chamado Espírito, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele foi ferido. São Paulo, numa das suas cartas, vai dizer assim: irmãos, não contristeis, não entristeçais o Espírito Santo que mora dentro de vocês, com o qual fostes selados e marcados como... meu querido, não fala assim com a tua esposa, seu xereque, vira homem. Percebe? É Deus dentro de nós, essa mistura de culpa, remorso, peso de consciência. Isso é Deus dentro de nós, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, Deus mora dentro de mim. E se muitas vezes você e eu não o sentimos de modo positivo, arrepiante, alegre, ao modo gozo e deliciamento, nós o sentimos às vezes no modo tristeza. Então esse monte de gente que você conhece, amarga, azeda, sem paz, você sabe o que é isso? É Deus triste dentro dele, é Deus esperneando dentro dele de tristeza. É a pessoa machucando Jesus Cristo, ferindo o Espírito Santo dentro dele há quantos anos? E aí, meu irmão, remédio nenhum toca na alma, remédio nenhum chega no espírito. O que você conhece de gente insatisfeita, irrequieta, se você brincar um pouquinho, o sujeito te morde. Nada mais é do que o Deus que ele está matando dentro dele. E Deus morto dentro de mim não se ressuscita com remédio, nem com álcool, e nem com um barainho, um joguinho de sinuca à tarde, nem com botox na teta ou na bochecha. O Deus que eu estou matando dentro de mim, ele ressuscita com uma palavra chamada arrependimento, conversão e perdão. É por isso que quando vai se confessar, sai e fala: ai, que alívio, padre, estou até me sentindo mais leve. É verdade, porque Deus ressuscitou dentro de você. De um jeito tão bonitinho, eu falo assim: ai, pai, estou até mais leve, acho que eu estou até mais magra. Eu sempre escuto a pessoa dizer assim: eu estou me sentindo mais leve. Aí quando a pessoa fala assim: estou me sentindo até mais leve, até mais magra, aí eu precisei falar a verdade, né? Mais leve sim, mais magra não, filha. Você não leva a mal não, mais magra não, isso aí é ilusão. Imagina se a gente conversasse com até mais magro. A gente fica mais leve, né? Veja, mas o que é esse? Nossa, estou até mais leve. É claro que você está mais leve. Deus acabou de ressuscitar dentro de você. Bum!
E essa é a grande manifestação de Deus na nossa vida, meu irmão. Essa é a grande experiência de Deus na nossa vida. Esse tal do eu fiquei até mais leve. Glória a Deus pelo mais leve que a gente sente. Deus é bom, Deus nos deixa sentir as coisas. Mas olha só que lindo. Judas, essa é a grande manifestação, amigo. Eu vou morar dentro de você. Com o Pai e o Espírito Santo você vai se sentir até mais leve. E essa é a manifestação de Deus. E aí, quando Deus é manifesto e vivo dentro de mim, quando a gente vai aprendendo a viver de fé em fé, quando a gente vai se acostumando a obedecer ao Senhor, mesmo assim, na nossa vida, vem uma cruz, um sofrimento, e a sua fé não diminui, ela aumenta. Mesmo assim, vem uma contrariedade, vem uma demora, vem uma espera, vem uma frustração, e a sua fé não diminui, ela aumenta. Aí, vez em quando também, acontece uma graça, acontece uma bênção, meu Deus, do jeitinho que eu pedi, Deus fez. E a fé aumenta, e a fé fica maior. Então, esse manifesto significa ficar evidente, concreto, mas isso é dentro do coração. E não adianta a manifestação de Deus acontecer só diante dos meus olhos, se não acontecer dentro do meu coração, pela mudança da minha mentalidade. Senão nós vamos ficar igual o povo lá de Listra, o milagre diante dos olhos, mas dentro do coração um boi com grinalda. Mó! E aí Jesus vai dizer, versículo 24 ali, ó, quem não me ama também não guarda a minha palavra. Meus irmãos, o amor a Deus, você fala assim, ai padre, é que a carne é fraca. Verdade mesmo, gente. Ah, padre, que não é fácil hoje em dia para um jovem. É claro que não é fácil, nunca foi. Ah, padre, que tem hora que não é fácil para a gente que é mãe, dona de casa, sei o que. Gente, nós já conhecemos e estamos acostumados a falar sobre o difícil. Mas nós precisamos entender que no fundo não é porque é difícil. É porque amamos ou não amamos Jesus Cristo. Quem me ama, amar Jesus. O amor encontra forças, inclusive físicas, verdade ou não é? O amor dá força até para o corpo da gente. Por amor você trabalha mais do que aguenta. Quando você tem uma causa, quando você tem um amor, você vai além do seu limite físico. Quem é mãe já viveu muito isso, né? Trabalha o dia inteiro, está com cólica, está com não sei o quê. Acorda 10 vezes à noite naquele frio, vai lá, dá peito, troca a fralda, vai... e aí não sabe se é otite, se é garganta, verdade ou não é? De onde é que vem essa força? Do amor a Jesus Cristo. E a força diante do pecado vem do quê? Do amor a Jesus. Por amor a Jesus a gente se vence, por amor a Jesus a gente se supera. Por amor a Jesus a gente guarda a palavra. Agora, meu querido, minha querida, como é que eu vou amar alguém se eu não olho para esse alguém? Como é que eu vou amar alguém se eu não alimento os meus pensamentos sobre esse alguém? Como é que eu vou amar alguém se eu não me relaciono só eu e ele com esse alguém? É por isso, meus amados, que a gente precisa ter vida de oração pessoal. A oração comunitária é maravilhosa, é fundamental na vida. A Eucaristia diária é uma bênção. Mas a gente precisa também, você achou que acabou? Precisa também ter uma vida de oração pessoal, íntima com Jesus. Eu preciso pensar nele, eu preciso falar com ele, eu preciso louvar a ele. É igual na sua casa, se eu for na sua casa eu vou ver um monte de foto lá. O que são aquelas fotos? É a lembrança do seu amor, você não coloca foto lá? De filho, de afiado, sei lá o que você tem lá? É por isso que muitos de nós não crescemos no amor a Deus. Porque veja bem e entenda o que o Padre está te explicando. A pregação da palavra, ela tem uma parte na nossa vida de fé. A Eucaristia diária tem uma parte na nossa vida de fé. E por parte eu não estou dizendo pouca coisa. Porque é muito importante, mas existe uma parte na nossa vida de fé que não é mais importante do que essas, mas é o complemento dessas, e sem a qual tudo isso vai ficar sem fruto, que é vida de oração pessoal. Rezar sozinho, e sozinho, sem ninguém, olhar para Jesus, amar Jesus, falar com Ele, responder a Ele sozinho. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai.
quem me ama, quem não me ama. E amor só cresce com relacionamento, verdade ou não é? Você precisa se relacionar. Eu preciso me relacionar. E aí Jesus vai dizer: é isso tudo, versículo 25, que vos disse enquanto estava convosco. Jesus está na última noite dele, terminando já no meio de um grande discurso. Jesus está fechando aqui 3 anos de convivência com os discípulos. Olha, é isso tudo que eu vos disse quando eu estava com vocês. Aí você fala: nossa Jesus, será que eu vou lembrar de tudo isso? Será que eu vou acertar isso na hora que eu tiver que acertar isso na vida? Aí vem o quanto Ele é bom conosco, versículo 26. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo que vocês não sabem ainda e recordará tudo que vocês não podem esquecer. Ensinará tudo, recordará tudo o que eu vos tenho dito. Por isso, meus queridos, o Espírito Santo é o nosso grande catequista. O Espírito Santo é o nosso grande mestre interior. Mas vamos prestar atenção ainda nesse versículo. Posso continuar mais 2 minutos, sim ou não? Não? Sim? Olha o que Jesus diz. O que o Espírito Santo vai ensinar e recordar? O que eu vos tenho dito. Portanto, olhando aqui para o Padre, o Espírito Santo, quando vem sobre mim, presta atenção nisso, ele precisa encontrar algo dentro de mim. Aí ele vai pegar esse algo que Jesus falou e que entrou pelo olho, pelo ouvido, pela inteligência mesmo, pela minha parte racional. E aí o Espírito Santo vai pegar isso que já está lá dentro de mim, o que vos tenho dito. Por isso a importância do escutar, do ler, do ver. Aí ele, o Espírito Santo, pega tudo isso que já está aqui dentro de mim, e aí ele me ensina o que está dentro de mim. Aí ele me recorda o que está dentro de mim. Aí ele aprofunda o que está dentro de mim. Mas veja, ao mesmo tempo em que Jesus fala desse protagonismo do Espírito Santo, o Espírito Santo é o personagem principal, protagonista da nossa santificação, da nossa mudança de vida e da nossa perseverança. Ao mesmo tempo Jesus diz que o protagonismo dele acontece sobre o quê? Sobre o nada? Sobre o que eu vos tenho dito. Por isso, meus irmãos, a gente precisa mandar para dentro da nossa memória, da nossa inteligência, da nossa cabeça, as coisas de Jesus. Aí a gente entende tudo na hora? Não. A gente entende de imediato toda a profundidade daquilo? Não. A gente se lembra sempre daquilo? Também não. Mas aí o Espírito Santo vem e ensina, aprofunda, aperfeiçoa, vem e recorda. Então, ao mesmo tempo que ele é protagonista, é ele quem faz essa maravilha. Ele faz essa maravilha sobre o quê? Sobre o que eu vos tenho dito. E essa é a importância da palavra na nossa vida todos os dias. E essa é a importância da palavra de Deus. Quando entra por uma orelha antes de sair pela outra, ter passado e ficado um pouquinho aqui, na inteligência mesmo. Porque senão, quando o Espírito Santo vem, o que ele vai ensinar a recordar se dentro de mim não tem o que eu vos tenho dito? Por isso, meus queridos, quando a gente está diante de Deus, a gente precisa estar diante de Deus de modo interessado e ativo. Interessado e ativo. Porque o Espírito Santo não deixa de vir. Ele é a misericórdia de Deus derramada sobre nós. Mas se ele vem e não encontra nada em mim, é como que perder viagem. Então olha para o céu e fala assim: Espírito Santo, a partir de hoje, abre a boca e fala: Espírito Santo, a partir de hoje, eu te prometo, pode vir, que você não vai mais perder viagem. Porque a partir de hoje, eu vou escutar Jesus de um modo interessado, ativo, desejoso. E eu te peço, ajuda-me a ter na minha inteligência e no meu coração a palavra que Jesus tem dito. Amém. Vamos ficar em pé?